Olá, tudo bem? Antes de entrar, esse é o terceiro vídeo do Velho da Periferia, né, do canal Velho da Periferia. E antes de entrar no assunto de hoje mesmo, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é a seguinte: acho que vocês perceberam que quando eu estava falando da chapa dos presidentes, da eleição de 1985, eu falei que o Tancredo Neves tinha sido eleito vice e o José Sarney também. Né? Isso aí todo mundo, é lógico que eu só tenho audiência aqui qualificada, percebeu isso aí. A outra coisa foi uma questão, um erro histórico mesmo meu que eu cometi. Eu falei que o Tancredo Neves foi internado no hospital de base. Não foi internado no hospital de base porque o hospital de base era um hospital militar e foi para um hospital particular. Eu estava enganado. Na verdade, quando o Tancredo Neves, o entorno do Tancredo Neves, decidiu que ele iria ser internado, a opção melhor em termos de tecnologia, em termos de recursos, era o Hospital do Exército. Só que, veja bem, o pessoal estava se terminando um ciclo militar. Estava assumindo o primeiro presidente civil. Se de repente, na madrugada, na noite anterior à posse, o presidente eleito vai internado num hospital comandado pelos militares, aí poderia acontecer alguma coisa, alguma convulsão social, qualquer coisa assim. Então eles decidiram levar para o hospital de base. Na verdade, foi para o hospital de base que ele foi, porque apesar de ser também um hospital público, era um hospital que não era comandado pelos militares e assim aconteceu, tá? E feitas essas duas observações, então vamos voltar ao assunto de ontem, né? Eu queria só abrir um parênteses aqui, porque eu esqueci de fazer um comentário ontem que eu acho que é muito importante fazer. Quando aconteceu a campanha das diretas já, e finalmente não teve sucesso, lógico, todo mundo sabe, né? Mas o Tancredo foi eleito o primeiro presidente civil depois de muitos anos. Todos nós ficávamos orgulhosos de falar, não, agora o Brasil é dos civis de novo. A gente batia no peito, enchia o peito, o brasileiro enchia o peito e falava assim, vencemos o militarismo, vencemos o regime militar, agora o Brasil é dos civis de novo. E hoje, o que aconteceu? Hoje, será que a gente tem que bater no peito e falar assim, vencemos o bolsonarismo? Ou talvez olhar para as pessoas e falar assim, perdeu, mané, não amola. Só um parênteses assim, só para a gente meditar um pouco sobre a trajetória que a gente fez aí. É mais ou menos por isso que eu estou gravando esses vídeos, tá? Mas então, voltando lá no que eu tinha falado ontem, que é a Nova República, alcunhada assim pelo Tancredo Neves, um grande político, como eu disse no vídeo anterior. A Nova República, a hora que ela nasceu, na minha opinião, já é legal. Por quê? Vamos analisar. A chapa era Tancredo titular, José Sarney vice. Tancredo não podia assumir. Assumiu quem? Assumiu o vice. Só que assumiu o vice de quem? Não tinha presidente ainda. O Tancredo não era presidente. E a Constituição era clara. Aliás, todas as constituições falam mais ou menos isso, né? Que o vice está lá para substituir o titular
quando este estiver impedido por alguma coisa, ou suceder ele quando o cargo vagar. Então ele vai substituir o titular. Quem que era o titular? Em tese deveria ser alguém que teria tomado posse. E não havia sido tomado posse. Então, se vocês forem na história, procurar na história, todo mundo vai ver que aquela noite lá é considerada pelos historiadores a noite, pelo menos os historiadores políticos, né, como a noite mais longa da República. Por quê? Porque foi muito confuso, porque não se sabia, naquele ponto lá não se sabia se o Tancredo não podendo tomar posse, quem que tomaria posse? O vice? O presidente da Câmara, na época o Ulisses Guimarães, grande político também, uma junta militar, o presidente do Supremo, o presidente... Não se sabia, porque o que estava acontecendo? João Batista Figueiredo estava deixando a presidência, em tese ele estava passando, não aconteceu exatamente isso, mas em tese ele estava passando a faixa para o Tancredo Neves. Tancredo Neves assumindo, acabou, estava ali, estava feita a sucessão normal. Mas o Tancredo Neves não assumiu. Se ele não assumiu, logo o José Sarney não podia suceder ninguém, não podia assumir. Ele era vice. Vice de quem? Vice do presidente que não tomou posse. O que fazer? Sinceramente, eu não sei o que fazer. A lei, as constituições não prevêem exatamente uma situação igual a essa. Mas se fosse hoje, com certeza alguém de um poder aí do Supremo daria uma canetada e resolveria o problema, né? Eu acho que se tivesse acontecido isso hoje, nessa época atual, a gente teria alguém dado uma canetada aí. Mas o fato é que o Sarney assumiu, gente, e o Tancredo foi internado, ficou internado em Brasília um tempão, é uma coisa de louco, né? O pessoal fala que foi comprovado até que na primeira cirurgia dele, ainda em Brasília, ainda no hospital de base, entrava na sala de cirurgia até gente de terno, acabou de chegar não sei de onde, do comício não sei de onde, entrava na sala de cirurgia, assim, foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o negócio dele foi ficando pior, ele teve que ser transferido para o Hospital de São Paulo, o Unicor, né? O Hospital do Coração, no Unicor, Hospital do Coração, na Rebouças, em São Paulo. E aí a atenção do Brasil passou a ser o Hospital do Coração. Um senhor hospital, tudo. E ele veio a falecer. E o Sarney já estava no cargo mesmo e continuou. Mas o Sarney tomou posse, dizem, né, que o discurso de posse de Sarney foi o discurso escrito pelo Tancredo, dizem. Os auxiliares de Sarney, todos os ministros, tudo foram escolhidos pelo Tancredo. Então a gente ficou ali até um determinado ponto do governo do Tancredo, numa situação meio bem esquisita. Tinha um vice-presidente que tomou posse no lugar do titular, sem o titular ter assumido. Ele assumiu com toda a equipe escolhida pelo titular que iria tomar posse. Não substituiu ninguém. Isso aí ele foi bastante correto como titular. Enquanto não houve o falecimento do Tancredo, ele
ele não trocou, não mexeu naquela equipe lá. Isso é bastante interessante, né? Mas aquele governo lá, o governo civil mesmo, só começou para valer depois que o Tancredo morreu. E aí o Tancredo morreu, aí, veja, se o Tancredo tivesse assumido, uma hora depois tivesse sido internado, aí o Sarney deveria mesmo assumir e morreu, tá, vagou o cargo, ele assume em definitivo e segue o barco. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. As promessas, o programa de governo do Sarney era um programa feito pelo Tancredo, mas aí o negócio não funcionava. Não funcionava porque todo mundo queria ser o pai da criança. O Sarney não era bem quisto, né, Sarney não era bem quisto no meio do Tancredo, né, no entorno político do Tancredo, porque o Sarney até anteontem ele era um político da situação. Ele veio do PDS. Ele só se filiou ao MDB porque naquela época lá a chapa precisava ser pura, né? Então ele se filiou ao MDB, mas saindo do PDS. O PDS era o resultado era a arena transformada. E aí depois vocês podem procurar lá que durante o regime militar existiam dois partidos, o MDB e a Arena. Aí o pessoal até brincava que o partido do Arena era do Sim Senhor e o MDB era do Sim. Um era o Sim e outro era Sim Senhor. E aí, como o Sarney veio do PDS, que é o sucessor da Arena, é lógico que no entorno do Tancredo não aceitavam muito o Sarney. Então vocês veem como que essa nova república nasceu. Na próxima postagem eu vou conversar um pouco como é que nasceu a nossa Constituição, que foi uma promessa do Tancredo, né, durante a campanha. Quem ouviu o discurso de posse do Tancredo, discurso de posse não, de vitória do Tancredo, vai ver que ele prometeu solenemente que ia convocar uma constituinte, né? E foi convocada, e a gente sabe a Constituição que saiu daquele Congresso Constituinte. Isso aí a gente fala depois. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.